Imagine um beijo tão perigoso que custou não apenas a vida de dois amantes, mas também a queda de um império inteiro. Uma paixão escondida nos corredores frios de um palácio, alimentada por cartas que cheiravam a vinho e perigo, e guardada por silêncios que valiam mais que tratados de paz. No fim, não foram exércitos, nem fome, nem invasões que abalaram o trono. Foi algo mais simples, mais humano, mais inevitável. Se você gosta de histórias sombrias, de intrigas que fariam roteiristas da HBO se ajoelharem, e de amores que se recusam a morrer mesmo quando tudo ao redor já está em ruínas, então você está no lugar certo. Antes de começarmos, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma dessas histórias que o mundo tentou esconder. Deixe seu like para que essa trama se espalhe como fofoca em corte medieval. E me diga nos comentários, de onde você está ouvindo essa história hoje? Quero saber até qual canto do mundo essa intriga vai chegar. Ele foi arrastado pelos guardas diante da multidão, com o rosto sujo de poeira e sangue seco nos lábios. Não o próprio, mas o dela. A sentença ecoou pela praça como um trovão. Exílio perpétuo. Ela, de pé na varanda mais alta do palácio, usava o vestido que havia escolhido para o último baile, mas agora estava manchado de lágrimas e humilhação. O povo gritava, mas ninguém sabia ao certo se era por justiça ou espetáculo. No fundo, todos ali sabiam. Aquele não era apenas o fim de um romance. Era o início do fim de um império. E agora, como qualquer boa tragédia que se preze, vamos voltar ao início. Não aquele das histórias bonitas, mas ao momento em que um simples olhar se tornou a faísca que queimaria mapas, alianças e reputações. Era uma noite abafada, dessas que fazem até estátuas suarem. No salão principal, tochas iluminavam mais os segredos do que as paredes, e as damas sorriam como se seus vestidos não estivessem costurados com obrigações políticas. Ele entrou como quem não devia estar ali, porque realmente não devia. O estranho tinha a postura de quem já matou e sobreviveu para beber sobre o assunto. Estrangeiro de uniforme impecável, convidado para treinar a guarda imperial, mas com um interesse mais visível nos corredores de mármore do que nos campos de batalha. Era o tipo de homem que olhava para as pessoas como se estivesse medindo o valor delas, e para ela, como se estivesse pronto para apostar o próprio pescoço. Ela, por sua vez, era o retrato da filha perfeita da corte, criada para obedecer, sorrir e assinar alianças com o próprio corpo. Não literalmente, mas às vezes quase isso. Usava o vestido mais comentado da temporada e o sorriso mais ensaiado do continente. Só que, por baixo das joias e véus, havia uma mulher que lia poesia proibida e sonhava com amores que não vinham carimbados com brasões de famílias ricas. Foi no cruzamento de olhares que o império começou a sangrar. Ninguém sabia ainda, mas o estrago já estava feito. Ela o viu primeiro pelo reflexo de uma taça de vinho, e ele a viu como quem descobre um segredo que não quer dividir. Bastou um sorriso para selar o pacto silencioso. Nenhum dos dois sabia o preço, ou talvez soubessem, e decidiram pagar mesmo assim. As apresentações oficiais foram uma piada. Frases polidas que escondiam ameaças doces, mãos que se tocaram sem querer, e olhares que gritavam mais que trombetas de guerra. O mundo ao redor continuava girando em seu falso equilíbrio, sem perceber que ali, entre taças e falsos brindes, dois terremotos haviam se encontrado. Ele começou o jogo primeiro. Uma frase disfarçada num comentário sobre o clima, um toque sutil ao entregar uma taça, um sorriso rápido antes de se virar. Ela respondeu não com palavras, mas com a ousadia calculada de quem sabe que está sendo observada por todos, e que ainda assim se permite queimar um pouco mais perto da chama. O palácio, naquela noite, foi só cenário. O verdadeiro teatro estava nos corredores estreitos, nas portas entreabertas, nos ecos de passos que pareciam perseguir aqueles dois. O destino, se existe, devia estar rindo e tomando notas. Havia uma estranha calma na maneira como se aproximavam. Não era fome apressada, era a paciência de quem sabe que a caça é mais doce quando demora. Cada passo medido, cada palavra calculada, como se estivessem dançando muito antes de a música começar. E no final da noite, quando o último brinde foi feito e as tochas começaram a morrer, eles já não eram mais dois estranhos. Eram cúmplices silenciosos de um crime que ainda não tinha nome, mas que um dia seria lembrado como o beijo que valeu um reino. Agora, talvez você pense que tudo isso ainda era apenas romance juvenil.
Mas nos salões dourados do poder, não existe amor inocente, só armas disfarçadas. E eles acabaram de sacar as deles. E você? Já viu uma história de amor destruir mais que 1000 espadas? Comenta aí, porque essa vai te deixar com vontade de escolher um lado. No retrato oficial, o Império era o exemplo vivo da ordem, da virtude e da moral inabalável. Nas pinturas, reis sorriam ao lado de rainhas imaculadas. Crianças corriam em jardins perfeitamente aparados, e as leis eram aplicadas como se todos fossem monges obedientes. Mas se você passasse uma noite dentro das muralhas, veria que por trás da fachada brilhante havia um reality show medieval com roteiro improvisado. E que, como todo bom reality, estava prestes a ser cancelado de forma escandalosa. Os banquetes oficiais eram a vitrine perfeita dessa hipocrisia. Enquanto sacerdotes falavam sobre pureza e fidelidade, o vinho corria como rio em enchente, e mãos acidentais tocavam lugares proibidos sob as mesas longas. As músicas eram lentas, mas as intenções, rápidas. E no meio desse teatro de aparências, bastava um olhar mal cronometrado para que uma vida inteira mudasse. O Conselho Imperial, formado por homens que se vendiam como colunas morais, passava mais tempo discutindo escândalos de alcova do que leis tributárias. E a fofoca era uma moeda de alto valor. Uma criada que soubesse segurar a língua valia mais que um guarda armado. Afinal, no Império dos Bons Costumes, o maior pecado não era cometer um erro. Era ser pego cometendo. Entre as damas da corte, o flerte era um jogo que seguia regras tão complicadas quanto tratados de paz. Uma palavra a mais poderia significar um convite. Um silêncio prolongado. Uma declaração. E todos sabiam que cada gesto era registrado por olhos atentos, ansiosos para transformar qualquer deslize em combustível político. Nesse cenário, o romance entre ela e o estrangeiro não era apenas imprudente. Era praticamente um ato de guerra. Eles não estavam apenas ignorando regras sociais. Estavam chutando a porta principal daquilo que o trono mais prezava: a ilusão de controle. E, para piorar, faziam isso com um charme irritante. O povo via o Império como uma fortaleza inquebrável. Mas a fortaleza tinha janelas abertas e paredes finas. O amor proibido não precisou de arietes ou catapultas. Ele entrou como vento noturno, silencioso e persistente, até que o calor virasse incêndio. Era engraçado, e um pouco triste, perceber como os poderosos acreditavam que poderiam prever cada movimento de suas peças no tabuleiro. Mas o amor, assim como a traição, nunca segue o roteiro esperado. E nesse caso, os dois estavam prestes a provar que as regras são inúteis quando o desejo decide escrever seu próprio manual. Enquanto o estrangeiro treinava a guarda, seus olhos vagavam para as varandas e corredores onde ela passava. E enquanto ela cumpria seus papéis cerimoniais, aprendia a arte de sorrir para um homem sem que o noivo arranjado percebesse. Era quase uma coreografia. Quase. A corte, claro, notou. E no Império dos Bons Costumes, nada é mais perigoso do que se tornar assunto antes de se tornar oficial. As línguas afiadas começaram a afiar também facas, porque boatos, quando bem alimentados, não matam só reputações, matam futuros inteiros. Se alguém acreditava que o romance seria breve, estava redondamente enganado. A cada troca de olhar, a cada recado escondido, o que antes era faísca se tornava brasa. E brasas, quando ignoradas, sempre encontram um jeito de virar incêndio. A muralha da moralidade começava a rachar. E ninguém percebeu que, ao tentar preservar as aparências, a corte estava apenas criando a moldura perfeita para o maior escândalo da sua história. O que viria a seguir não seria apenas um capítulo vergonhoso nos anais do Império. Seria a prova de que até o trono mais alto pode ruir por algo tão simples quanto um beijo mal calculado. Quando nasceu, o Império sorriu. Não porque fosse um bebê particularmente bonito, apesar de todos dizerem que sim, mas porque ela representava uma carta rara no baralho político, uma filha perfeita para um casamento estratégico. Cresceu cercada por paredes de mármore e expectativas de aço, treinada para sorrir sem mostrar os dentes e falar sem dizer nada. Era uma princesa da vida real, mas com menos magia e mais cláusulas contratuais. As damas de companhia cuidavam para que ela jamais se esquecesse de que sua existência não lhe pertencia. Cada vestido, cada joia, cada passo era calculado para transmitir pureza, disciplina e disponibilidade diplomática.
e ela desempenhava o papel com maestria, não porque quisesse, mas porque aprendera desde cedo que rebeldia era punida com silêncio. E silêncio, no palácio, era pior que chicote. O que ninguém sabia era que, por trás das paredes douradas, havia uma mente inquieta. Entre missas e lições de etiqueta, ela lia poemas proibidos, romances de amores trágicos e cartas antigas que falavam de mulheres que ousaram escolher seus próprios destinos. Guardava cada palavra como quem coleciona armas em segredo. Aos olhos do Império, ela era a flor da corte. Bela, intocada e frágil. Mas a verdade é que flores também têm espinhos, e os dela estavam afiados. Não eram visíveis em jantares formais ou audiências públicas, mas apareciam nos pequenos gestos. Uma pausa no olhar, um riso fora de hora, um comentário que parecia inocente, mas carregava pólvora. Ela sabia que um dia o Império decidiria por quem deveria se apaixonar. O que o Império não sabia é que ela já havia decidido que, quando chegasse a hora, não seria um amor seguro. E, se possível, não seria sequer um amor permitido. A docilidade que mostrava era apenas uma capa de seda sobre um coração inflamável. Durante anos, aceitou convites para caçadas, bailes e missas, sempre acompanhada de pretendentes escolhidos a dedo por conselheiros que viam o matrimônio como investimento. Ela sorria, ouvia e concordava, mas no fundo se perguntava como seria se apaixonar sem cálculos, sem contratos e, principalmente, sem testemunhas. O destino, como sempre, gosta de piadas, e decidiu que, quando o momento chegasse, não seria com um príncipe herdeiro ou um nobre de sangue puro. Seria com um estrangeiro de passado duvidoso e olhos que enxergavam mais do que deveriam. E seria em plena corte, com todos assistindo sem perceber. Ela nunca acreditou em sinais, mas se lembraria para sempre da primeira vez que viu aquele homem. Não foi o uniforme, nem o sotaque, nem a postura militar. Foi a sensação absurda de ser vista, não como a flor da corte, mas como mulher. Um olhar que atravessava véus e títulos e parecia perguntar: "Você também quer derrubar essa parede?" O problema é que, no palácio, nada é realmente secreto. Cada sorriso, cada troca de palavra, cada passo compartilhado era um convite para a fofoquinha estratégica que, cedo ou tarde, chegaria aos ouvidos errados. Mas ela não estava disposta a desperdiçar a primeira coisa genuína que sentia, desde que aprendera a andar de salto. A cada encontro, o perigo se tornava parte do encanto. Era como dançar na beira de um abismo. Um passo em falso poderia destruí-los, mas cada passo certo era um triunfo contra o destino que haviam traçado para ela. E para alguém que viveu a vida inteira obedecendo, desobedecer tinha o sabor mais doce que já conhecera. No fundo, ela sabia que não era apenas sobre ele. Era sobre provar, para si mesma e para o Império, que não se pode enjaular uma tempestade para sempre. E ela estava disposta a ser o raio que rasgaria o céu da corte, mesmo que isso custasse tudo. Porque, como você vai ver, custou mesmo. Quando entrou pela porta principal do palácio, ninguém sabia se deveria saudá-lo ou preparar uma emboscada. O uniforme impecável e as cicatrizes discretas no rosto contavam histórias de guerras que o Império nunca ousaria travar. Ele não carregava títulos nobres, mas o peso de ter sobrevivido a coisas que fariam qualquer herdeiro desmaiar no primeiro parágrafo. Era um convidado honrado para treinar a guarda, mas havia algo no seu olhar que dizia: "Eu vim para ficar, ou para acabar com tudo." As mulheres da corte o observavam como se fosse uma peça rara em exposição. Mas havia um detalhe que escapava aos olhos menos atentos. Ele também estava observando, e não apenas o luxo e os corredores. Estava mapeando pessoas, medindo forças, estudando vulnerabilidades. Um homem como ele nunca está realmente desarmado. Apenas troca a espada pela palavra certa, na hora certa. Vinha de terras distantes, onde a lei era a ponta da lança e a diplomacia a mira de um arco. Lá, sobreviver não significava vencer batalhas, significava voltar inteiro o suficiente para lutar no dia seguinte. E talvez por isso, naquele salão dourado, ele parecesse um lobo solitário em meio a pavões bem penteados. O que mais chamava atenção não era a postura militar, mas o jeito de não se importar com o que deveria importar. Não reverenciava demais, não sorria além do necessário,
E quando olhava nos olhos de alguém, era como se estivesse pesando a alma. Era intimidador, mas também sedutor, porque todos querem ser vistos e temidos ao mesmo tempo. Ninguém na corte sabia ao certo de onde ele realmente vinha. As histórias variavam. Uns diziam que era filho ilegítimo de um rei distante. Outros, que tinha matado seu próprio comandante para assumir o posto. O que importava, no fim, era que ele carregava um ar de perigo que a corte não sabia se queria eliminar ou convidar para jantar. Ele não falava muito sobre o passado, mas quando o fazia, soltava uma frase que deixava a sala inteira em silêncio. Um comentário sobre o cheiro da pólvora antes da batalha, sobre o som que um homem faz quando percebe que vai morrer, sobre a diferença entre lutar por um reino e lutar por sobrevivência. Eram memórias que não cabiam em taças de vinho. E talvez tenha sido isso que chamou a atenção dela. Enquanto os outros se orgulhavam de batalhas que nunca lutaram, ele carregava no corpo e no olhar as marcas de quem sabe exatamente o preço de um conflito. Não era só bravura, era experiência. E experiência, na corte, é mais perigosa que beleza. Ele também percebeu nela algo que os outros ignoravam, uma inquietação silenciosa. A forma como ela desviava o olhar quando alguém falava sobre dever, o leve aperto nos dedos quando sorria para quem não queria. Reconheceu aquilo porque também vivia com as próprias correntes. E no fundo, talvez tenha visto nela não apenas desejo, mas um aliado. Com o passar dos dias, o estrangeiro se tornou parte do cenário, mas nunca deixou de ser uma peça fora do tabuleiro. Treinava soldados com disciplina quase cruel, mas à noite, circulava pelos salões com a calma calculada de quem sabe que todos estão observando. Ele não se importava. Na verdade, parecia gostar. Não havia como prever que, de todos os rostos naquela corte, seria justamente o dela que quebraria a armadura que ele construiu a vida inteira. Um erro? Provavelmente. Um erro que ele cometeria de novo? Sem pensar duas vezes. E assim, entre passos medidos e olhares que duravam um segundo a mais, dois mundos que nunca deveriam se tocar começaram a se aproximar. E quando mundos colidem, ninguém sai inteiro. Tudo começou com um olhar. Não daqueles que se trocam no mercado ou no meio de um baile qualquer, mas de um tipo que você só vê uma vez na vida, e que, se tiver sorte, nunca vê de novo, para não perder a paz. Foi num salão abafado, com incenso demais e risos de menos, que ela o viu. E ele, como se já soubesse, sustentou o olhar tempo suficiente para que todo o resto ao redor deixasse de existir. Não houve palavra. Só o barulho distante de taças se chocando e passos ecoando nos corredores. Ela, acostumada a se esconder atrás de gestos calculados, sentiu o sangue correr mais rápido. Ele, acostumado a encarar generais e inimigos armados, desviou o olhar primeiro. Não por medo, mas porque sabia que caçar é mais divertido quando a presa acha que ainda está segura. As apresentações formais vieram depois, com o peso da etiqueta sufocando o ar. Ele se curvou, ela sorriu, e as palavras trocadas foram tão corretas que davam náusea. Mas o que passava entre eles não tinha nada de formal. Era um jogo mudo, feito de microexpressões que nenhum diplomata poderia decifrar. O detalhe mais perigoso: eles não estavam sozinhos. Em uma corte onde até o silêncio carrega rumores, um simples cruzar de olhares poderia alimentar meses de fofoca. E ainda assim, nenhum dos dois se importou. Pelo contrário, parecia que aquele pequeno risco era parte do encanto. No restante da noite, cruzaram-se mais 3 vezes. Cada encontro parecia um capítulo de um livro proibido. Ela passava por ele e deixava um rastro de perfume que misturava flores e desafio. Ele a acompanhava com os olhos como se estivesse memorizando um mapa secreto. O palácio inteiro poderia ter pegado fogo e eles não teriam percebido. O mais curioso era que nada de concreto havia acontecido. Nenhuma promessa, nenhum toque explícito. Mas quem já se apaixonou sabe. Às vezes, é nesse espaço entre o nada e o tudo que a história começa a queimar. E como toda faísca, aquilo precisava de pouco para virar incêndio. Os criados, treinados para serem invisíveis, começaram a perceber. Um leve atraso na entrega de uma taça, uma pausa no corredor, um cochicho que não constava na programação da noite. Pequenas imperfeições no ritmo perfeito do palácio.
como se o destino tivesse começado a tropeçar propositalmente. Ele, homem acostumado a conquistar cidades, começou a mudar o foco. As vitórias militares pareciam menos importantes do que arrancar um sorriso dela. E ela, treinada para recusar qualquer distração, começou a procurar formas de cruzar seu caminho sem levantar suspeitas. Não era amor ainda, era algo mais perigoso: curiosidade. Aquele primeiro olhar não foi esquecido quando a noite acabou. Pelo contrário, virou fantasma. Seguia-os em sonhos, em pensamentos inoportunos, em momentos que exigiam concentração e ofereciam apenas lembranças. A corte não sabia, mas uma guerra silenciosa já havia começado. E as armas eram olhos e sorrisos. Quando as luzes do palácio se apagaram e as tochas se transformaram em brasas, ela se deitou com um sorriso que não conseguia esconder. E ele, em seu alojamento, olhou para o teto como quem acabara de aceitar um desafio. A faísca estava acesa, e nada, nem ordens, nem protocolos, nem ameaças, conseguiria apagá-la. Talvez aquele olhar não tenha mudado o mundo naquele instante. Mas, como toda tragédia sabe, o início raramente avisa que é o início. E ali, no calor abafado daquela noite, um império começou a morrer. Embora ninguém ainda tivesse coragem de chamar as coisas pelo nome. E o nome, você sabe, sempre vem. Ninguém sabe ao certo quem escreveu primeiro. Talvez ele, incapaz de suportar a distância, tenha arriscado as primeiras palavras. Ou talvez tenha sido ela, movida pela deliciosa insolência de falar o que não poderia ser dito em voz alta. O fato é que na corte, cartas eram mais perigosas que espadas. Uma carta podia mudar alianças, destruir reputações, ou incendiar corações. As mensagens não eram entregues como nos romances baratos, com mensageiros leais e flores perfumadas. Eram passadas como contrabando, escondidas entre páginas de livros de orações, enroladas no fundo de taças ou costuradas no forro de vestidos. Cada entrega era um ato de espionagem. Cada leitura, um crime contra a coroa. O conteúdo variava entre inocente e explosivo. Frases sobre o clima que carregavam metáforas que fariam corar qualquer padre. Observações sobre a rotina que se transformavam em declarações veladas. Um jogo de códigos que só 2 jogadores sabiam decifrar. E como todo jogo viciante, não havia como parar depois da primeira rodada. Eles sabiam que o perigo estava sempre à espreita. As paredes do palácio não eram apenas frias, eram espiãs. Criados curiosos, conselheiros ambiciosos e rivais entediados sempre procuravam um motivo para derrubar quem estivesse subindo demais. E nada dava mais munição do que uma correspondência suspeita. Certa vez, uma carta quase foi descoberta por um guarda. Ela, com o sangue frio que só uma mulher apaixonada e em risco mortal consegue ter, transformou o papel dobrado em uma lista de compras para o banquete. Vinho, pão, frutas e o teu toque esta noite. Lia-se no canto inferior, em letra minúscula. O guarda devolveu o papel sem imaginar que segurava pólvora. Com o tempo, o jogo das cartas se tornou mais do que comunicação. Era a própria essência do romance. Não se tratava apenas de trocar palavras, mas de criar um universo paralelo, longe das regras e dos olhos do império. Cada bilhete era uma jura, um risco e uma provocação. Ele escrevia como quem comanda um ataque, direto, estratégico, irresistível. Ela respondia como quem domina a arte da intriga, sutil, enigmática, implacável. As cartas não eram apenas mensagens, eram armas de sedução mútua, afiadas como punhais e doces como vinho recém-servido. À medida que o jogo avançava, as cartas começaram a carregar promessas. Não mais apenas encontros furtivos, mas planos para algo maior. Fugas imaginadas, lugares distantes, vidas onde poderiam existir sem se esconder. Eram sonhos perigosos, porque quanto mais reais pareciam no papel, mais tentadores se tornavam na realidade. A corte, claro, continuava seu próprio jogo de adivinhações. Pequenos deslizes, um olhar mais demorado, um sorriso fora de contexto, eram interpretados como pistas. Alguns achavam graça, outros sentiam medo, porque sabiam que, se o romance fosse exposto, não haveria perdão para nenhum dos dois. No entanto, era justamente o risco que tornava cada carta mais saborosa. Era como beber de uma taça sabendo que pode haver veneno, e ainda assim, brindar. Eles não estavam apenas se comunicando.
estavam desafiando todo o sistema que os prendia. E como qualquer jogo que se leva longe demais, esse também estava prestes a mudar de nível. Um nível em que o prêmio não seria apenas o próximo encontro, mas a própria sobrevivência. E, como você vai ver, nem todo mundo estava disposto a deixá-los jogar. Na corte, fofoca não era passatempo, era profissão. Não havia jornal impresso, mas bastava uma criada entornar vinho no corredor para que, em meia hora, todos já soubessem que o imperador estava planejando trocar a rainha por uma estátua de ouro. A informação corria mais rápido que mensageiros a cavalo, e o detalhe mais assustador é que ela nem precisava ser verdadeira para causar estragos. Os fofoqueiros oficiais, porque sim, eles existiam, não eram velhas entediadas costurando em cantos escuros. Eram homens e mulheres estrategicamente posicionados em todos os pontos do palácio. Na cozinha, nas portas da sala do trono, até nas cavalariças. Espiões disfarçados de gente comum, pagos para ouvir, distorcer e repassar tudo com o tempero certo. Para eles, o romance secreto entre a flor da corte e o estrangeiro de olhar perigoso era mais que um prato cheio. Era um banquete de 8 tempos, com vinho caro e sobremesa dupla. A cada encontro disfarçado, a cada carta trocada, eles ganhavam mais material para vender, não em moedas, mas em favores e influência. As primeiras suspeitas surgiram como sempre. Uma risadinha no corredor, um vestido usado fora de hora, um guarda visto mais de uma vez no mesmo lugar. Pistas frágeis, mas suficientes para a imaginação fértil dos espiões de salão. E no Império, a imaginação é uma arma de destruição em massa. O mais curioso é que, na corte, ninguém trabalha sozinho. Assim como os generais fazem alianças para ganhar guerras, os fofoqueiros faziam conluios para derrubar reputações. Era uma espécie de sindicato não oficial do veneno verbal. E quando decidiram que o romance precisava ser exposto, foi como acender uma fogueira em um celeiro seco. Reuniões casuais começaram a acontecer. Criadas cochichavam enquanto poliam talheres, soldados trocavam informações disfarçadas de piadas, e damas conversavam em tom baixo, sempre olhando por cima do ombro. O plano não era apenas espalhar a fofoca, era garantir que ela chegasse aos ouvidos mais perigosos primeiro. O problema é que fofoca, uma vez liberada, não obedece a ninguém. Ela cresce, se transforma, cria braços e cabeças novas. Uma simples história sobre 2 olhares trocados virou, em poucas semanas, um épico de encontros secretos, juras de amor e até conspirações para assassinar o imperador. Nada disso era verdade. Ainda. Ela percebeu primeiro. Começou a sentir que, nos corredores, as conversas paravam quando se aproximava. Que as criadas desviavam o olhar rápido demais. Que os guardas a saudavam com um sorriso meio debochado. O ar do palácio estava ficando mais denso, e não era por causa do incenso. Ele também notou. Soldados que antes o tratavam com respeito, agora lançavam olhares de curiosidade mal disfarçada. Alguns de inveja, outros de desprezo. A sensação era a mesma de estar cercado em um campo de batalha. Só que dessa vez, as armas eram línguas afiadas. O que nenhum dos dois sabia é que o conluio já havia decidido o próximo passo: fabricar uma prova. Porque na corte, quando a verdade não serve, a mentira bem contada cumpre o mesmo papel. E na maioria das vezes com mais efeito. E assim, entre cochichos e olhares enviesados, a máquina de destruição social começou a girar. O romance, que até então era apenas perigoso, estava prestes a se tornar insustentável. E como sempre, o Império assistiria de camarote. O dia era para as aparências, a noite era para a verdade. Quando o sol se punha e os corredores do palácio se enchiam de sombras, eles deixavam de ser peças do tabuleiro para se tornarem jogadores. O risco não diminuía, pelo contrário, aumentava. Mas havia algo intoxicante em saber que cada passo no escuro poderia ser ouvido. E mesmo assim, continuar andando. Os encontros não eram longos. Um jardim esquecido pelos jardineiros, um corredor lateral iluminado por uma única tocha, uma varanda alta com vista para a cidade adormecida. Lugares onde o mundo parecia suspenso, como se os guardas estivessem distraídos e os espiões, temporariamente cegos. Era nesses momentos que o tempo deixava de existir. Ela chegava com o coração disparado, o vestido escondendo o bilhete da noite, e ele a esperava com aquela calma de quem já viveu coisas mais perigosas, mas nunca tão desejadas. Às vezes não falavam nada.
Às vezes falavam demais. Em todas as vezes, o silêncio entre uma frase e outra dizia mais do que qualquer declaração. O cheiro da noite no palácio tinha um sabor próprio. Mistura de pedra fria, vinho derramado e perfume caro. Um lembrete constante de que aquele cenário era feito para traições, mas raramente para amores. E talvez por isso o romance fosse tão viciante, porque cada toque parecia um roubo, e cada beijo, um crime perfeito. Eles se encontravam como quem joga dados com o destino. Cada vez que escapavam sem serem vistos, ganhavam mais confiança e mais ousadia. A certeza de que poderiam continuar impunes era uma mentira confortável, e eles a vestiam como uma capa. Mas toda capa, cedo ou tarde, rasga. No escuro, podiam ser quem realmente eram. Ele, sem as formalidades do uniforme. Ela, sem o peso da coroa invisível que carregava. Dois fugitivos temporários, voltando para suas prisões ao amanhecer. Um ciclo que, quanto mais se repetia, mais impossível parecia de quebrar. O perigo deixava tudo mais vivo. Um passo errado podia significar o fim, mas essa ameaça era também o tempero que tornava cada encontro memorável. Não havia como sentir medo e não sentir também uma dose de euforia. Como se o risco fosse uma espécie de droga, e eles já estivessem viciados. Havia noites em que bastava se olharem de longe, sem se tocar, para saber que o elo estava intacto. E outras em que o desejo falava mais alto, e a prudência era jogada pela janela como uma taça de vinho barato. O tipo de noite que deixa marcas, não no corpo, mas na memória. A cada amanhecer, voltavam a seus papéis. Ele, o militar convidado. Ela, a flor intocada da corte. Mas por dentro, sabiam que já não eram as mesmas pessoas. E que se fossem pegos, não haveria discurso capaz de apagar as marcas do que haviam feito no escuro. A ironia é que enquanto a corte dormia tranquila, acreditando que controlava tudo, o verdadeiro perigo acontecia a poucos metros de distância. Não no campo de batalha, mas na penumbra de um jardim esquecido, onde duas pessoas escreviam uma história que nunca poderia ser contada em voz alta. E como toda chama que não é contida, a deles começava a crescer. Mais intensa, mais brilhante, mais visível. E visibilidade, no Império, é o primeiro passo para a condenação. Porque no fim, não é a escuridão que trai os amantes. É a luz. No início, ninguém levava a sério. Afinal, romances na corte eram como tempestades de verão. Barulhentos, rápidos e esquecidos no dia seguinte. Mas esse não passava. E quando uma história não desaparece, ela começa a incomodar. Foi assim que os inimigos silenciosos acordaram. Não com gritos, mas com o ranger calculado de portas sendo fechadas. Esses inimigos não carregavam espadas visíveis. Vestiam túnicas bordadas, falavam baixo e sorriam como velhos amigos. Eram conselheiros que fingiam lealdade, damas de companhia com ouvidos afiados, e generais que viam no escândalo uma oportunidade para mover peças no tabuleiro. Gente que nunca entraria em batalha, a menos que fosse para destruir reputações. Para eles, o romance não era apenas um perigo moral, era uma ameaça estratégica. Um casamento arranjado, cuidadosamente negociado com alianças externas, poderia selar anos de estabilidade política. Mas um amor fora do script? Isso era como atirar uma tocha acesa dentro de um depósito de pólvora. O problema é que esses inimigos raramente atacam de frente. Preferem corroer, infiltrar-se, plantar dúvidas. Um boato sussurrado no ouvido certo. Uma carta anônima, deixada sobre a mesa do conselheiro real. Um olhar insinuante durante um banquete. Pequenos venenos que, acumulados, matam mais rápido que qualquer lâmina. Ela começou a sentir o peso dessa presença invisível. Não eram ameaças diretas, mas mudanças sutis. Um convite para um evento formal que nunca chegava. Um recado mal entendido por engano. Um vestido entregue com um rasgo acidental. Pequenas humilhações disfarçadas de coincidências. Ele também percebeu. Guardas que antes o tratavam com respeito, agora lhe davam ordens com um sorriso ácido. Treinamentos interrompidos por motivos absurdos. Relatórios distorcidos sobre suas atividades. Era como lutar contra um inimigo que não mostrava o rosto, mas sempre sabia onde atingir. A tensão entre eles cresceu, não por falta de afeto, mas pela consciência de que o cerco estava fechando. Já não bastava se encontrarem no escuro.
Agora precisavam se certificar de que ninguém havia seguido seus passos antes e depois. A espontaneidade dava lugar à paranoia. Mesmo assim, o romance continuava. Talvez porque fosse a única coisa que ainda parecia verdadeira naquele teatro de máscaras. Talvez porque sabiam que, se parassem, seria como admitir derrota. E no fundo, nenhum dos dois tinha sido feito para perder. Os inimigos, por sua vez, começaram a se mover com mais ousadia. Criaram alianças temporárias entre rivais, unindo forças apenas para ver o casal cair. Como chacais ao redor de uma presa cansada, esperavam o momento certo para o ataque final. Não importava mais se a história era real ou inventada. No jogo político, a verdade sempre é moldada para servir a quem grita mais alto. E os inimigos silenciosos estavam prontos para falar e fazer o império ouvir. O que eles ainda não sabiam é que o golpe definitivo viria não de um general ou de um conselheiro, mas de uma simples criadinha desastrada. E é aí que a história acelera. Foi numa noite abafada, daquelas em que o palácio parece suar junto com seus habitantes, que o destino decidiu agir com uma pontaria quase cômica. No alto de uma varanda esquecida, eles trocavam palavras baixas e risos contidos. Lá embaixo, uma criadinha carregava uma bandeja de vinho, equilibrando-a como se fosse uma coroa. O que aconteceu depois é prova viva de que tragédias históricas às vezes começam por causa de um tropeço. Um pé mal posicionado, uma pedra solta no calçamento, e a bandeja voou no ar como um pássaro embriagado. O vinho caiu em cascata, tingindo o chão de vermelho. A criadinha, na pressa de evitar a queda, ergueu o rosto e, por uma fração de segundo, encarou a cena acima dela. O estrangeiro inclinado para mais perto, a flor da corte, sorrindo de um jeito que não se encontra em pinturas oficiais. Não houve beijo, não naquele instante. Mas o suficiente foi visto. Na corte, ver é sinônimo de saber, e saber é sinônimo de falar. A criadinha, ainda trêmula, correu para a cozinha, onde línguas afiadas esperavam por qualquer migalha de escândalo. E como toda boa fofoca, a história não demorou a crescer pernas e braços. Em menos de uma hora, já havia quem jurasse que eles estavam se beijando. 2 horas depois, a versão era de que haviam sido vistos abraçados. Ao amanhecer, boatos falavam de juras de amor gritadas para a cidade inteira ouvir. E até o meio-dia, a história já incluía promessas de fuga e alianças secretas com reinos inimigos. Eles, ainda ignorantes da tempestade, se separaram naquela noite como de costume, acreditando que tinham escapado. Mas ao amanhecer, perceberam que algo havia mudado. Olhares estranhos seguiam cada passo dela. Comentários inocentes eram lançados na direção dele, sempre acompanhados de sorrisos carregados de veneno. A criadinha não tinha mentido. Só não tinha contado exatamente o que viu. Deixou o palácio preencher os espaços vazios com sua fértil imaginação. E o palácio, como todo organismo vivo, sabia se nutrir muito bem de pequenas doses de escândalo. Ele tentou minimizar a situação, acreditando que, com alguns dias, o assunto se apagaria. Mas ela conhecia melhor as regras daquele jogo. Quando um boato alcança os ouvidos certos, não se trata mais de fofoca. É munição. E munição sempre é usada. Os corredores começaram a ecoar com passos que pareciam segui-los de perto demais. Criados demoravam mais do que o normal para se afastar. Guardas fingiam não ouvir, mas claramente ouviam. A sensação era de estar no centro de um palco iluminado, mesmo quando estavam sozinhos. A pior parte não foi o que disseram, foi o que deixaram de dizer. As pausas longas, os olhares cúmplices, o silêncio carregado que se estendia quando eles entravam numa sala. Era como ser condenado antes mesmo de ter o julgamento. No fim daquela semana, a história já havia chegado aos ouvidos de quem realmente importava. E, como sempre, a primeira reação do poder não é investigar, mas proteger-se. Alguém decidiu que era hora de agir. Não por moralidade, mas por política. E assim, a varanda que antes fora palco de um momento quase inocente, se transformou na arma mais afiada dos inimigos. A próxima jogada? Uma reunião de homens sérios para decidir o destino dos dois. A porta fechou com um estalo seco, abafando o som distante do palácio. Lá dentro, uma mesa comprida separava meia dúzia de homens vestidos como se carregassem o peso do mundo,
e, de certo modo, carregavam. Não eram apenas conselheiros, eram os arquitetos do império, mestres na arte de manipular sem sujar as mãos. E naquela noite, o projeto em pauta não era uma nova lei, mas a ruína de um casal. Um general abriu a reunião com a voz grave, como se estivesse anunciando uma guerra. A honra do trono foi manchada. Outro corrigiu. Não é apenas a honra, é a estabilidade. Eles não estavam ali para discutir amor, mas para debater estratégias. E como todo bom estrategista, sabiam que problemas pequenos, quando ignorados, viram monstros difíceis de matar. Sobre a mesa, não havia mapas de batalhas ou relatórios militares. Havia cartas interceptadas, relatos de criados e uma lista crescente de testemunhas que juravam ter visto algo. Nenhuma prova incontestável, mas na corte, prova é o que menos importa. Basta que a história seja convincente. O sacerdote do grupo, supostamente o mais moral, foi o mais implacável. Falou sobre pecado, dever e a necessidade de purificar a corte. Não mencionou que a purificação também fortaleceria sua influência junto ao trono. Hipocrisia no palácio sempre vem vestida de piedade. Um conselheiro mais velho tentou propor cautela, lembrando que o estrangeiro era útil para a segurança do império. Foi interrompido com um argumento que resumia toda a questão. Um homem que não consegue controlar o próprio coração nunca controlará uma espada a nosso favor. Traduzindo, se não podiam dobrá-lo, iriam quebrá-lo. Eles debateram não sobre se deveriam agir, mas sobre como. A palavra exílio foi dita com naturalidade, como se estivesse na lista de compras da semana. Para ela, falava-se em reclusão voluntária, um eufemismo elegante para prisão disfarçada. Tudo, claro, com a aparência de decisão nobre e inevitável. Enquanto discutiam, lá fora a vida continuava. Criados arrumavam mesas, guardas trocavam turnos, e o próprio casal talvez estivesse acreditando que ainda tinha tempo. Mas dentro daquela sala, o destino deles já estava sendo assinado, parágrafo por parágrafo, por mãos que nunca empunhariam uma espada. Um dos presentes sugeriu que o caso fosse abafado discretamente. Outro rebateu. Se abafarmos, parecemos fracos. Se agirmos com força, reforçamos o respeito pela coroa. E assim, não apenas decidiram agir, mas transformar o escândalo em espetáculo. Um aviso ao resto da corte. Ninguém está acima do império. A votação foi rápida, quase cerimonial. Todos ergueram a mão. O que viria depois não era mais discussão, era a execução de um plano. E planos, naquela sala, raramente falhavam. O general encerrou a reunião com uma frase curta, mas que carregava o peso de uma sentença. Eles não dançarão no próximo baile. Ninguém riu, mas todos entenderam. Do lado de fora, a porta se abriu e os homens sérios saíram como se nada tivesse acontecido. Mas cada passo deles ecoava como o som de um martelo, selando o destino de duas vidas. O próximo ato. O último baile. Dizem que o baile foi o mais bonito que o palácio já viu. Tochas ardiam como pequenas luas presas às paredes. Músicos afinavam instrumentos raros, e o aroma de especiarias caras flutuava no ar como promessa. Mas por baixo do brilho havia algo podre. Todos sabiam que aquela festa não celebrava nada. Era um funeral disfarçado. E o casal, ainda sem perceber totalmente, era o convidado de honra e o motivo da reunião. Ela desceu a escadaria com a postura impecável de quem treinou para ser perfeita. O vestido bordado com fios dourados parecia brilhar por conta própria, e cada passo ecoava como se o chão aplaudisse. Mas nos olhos havia algo que só ele veria, a consciência de que estavam sendo observados de todos os ângulos. Ele, do outro lado do salão, estava de uniforme, mas sem a altivez habitual. Seu sorriso parecia uma lâmina escondida. A música começou lenta, e os casais se moveram como engrenagens de um relógio antigo. Quando finalmente se aproximaram, foi como se o resto do salão tivesse desaparecido. Os dedos se tocaram, leves o suficiente para parecer um acidente, firmes o bastante para dizer: ainda estamos aqui. Dançaram como se cada passo fosse um desafio aos que planejavam separá-los. Ao redor, sussurros percorriam a sala como vento em campo seco. Conselheiros trocavam olhares, damas escondiam risos atrás de leques,
e até os músicos pareciam tocar mais baixo, como se não quisessem interromper a cena. Mas ninguém interveio. Não ainda. A corte é como um gato, prefere brincar com a presa antes do bote. No meio da valsa, ele inclinou levemente a cabeça e sussurrou algo que a fez sorrir. Um sorriso breve, quase imperceptível, mas carregado de munição para mais um mês de rumores. Ela respondeu com um olhar que dizia mais do que qualquer jura. Não estavam falando de amor. Estavam falando de resistência. O baile seguiu, mas cada volta na pista parecia um adeus silencioso. Ela sentia o peso das joias no pescoço como correntes douradas. Ele percebia que cada giro se aproximava mais do momento inevitável. A última música, a última troca de palavras, talvez o último toque. Em algum canto, os homens sérios observavam como generais analisando um cerco. Não viam romance, viam ameaça. E quando a música terminou, não houve aplausos. Apenas um silêncio pesado, como o ar antes da tempestade. Eles se separaram com a naturalidade ensaiada de quem não deve nada a ninguém. Mas no olhar trocado antes de virar as costas, havia uma mensagem clara. Se essa é a última dança, que ela queime na memória de todos. A festa continuou como se nada tivesse acontecido. Mas para quem sabia ler sinais, o baile já havia acabado. Não nos salões, mas na decisão de que aquele seria o último encontro em público. O vinho foi servido, risos voltaram a preencher o ar, e os músicos retomaram melodias animadas. Mas em cada canto da sala, alguém cochichava a nova versão do escândalo, agora ilustrada pelo que acabara de ver. E enquanto a noite avançava, ordens silenciosas eram repassadas de mão em mão. Quando o sol nascesse, começaria o próximo ato. O plano de fuga que nunca foi. Nos dias seguintes ao baile, eles não trocaram cartas. Não porque o desejo tivesse diminuído, mas porque cada pedaço de papel agora era um risco mortal. Em vez disso, encontravam formas de passar mensagens em olhares, gestos e frases disfarçadas em conversas públicas. Até que, numa noite de silêncio estranho, ele entregou o que seria sua proposta mais ousada: fugir. Não depois. Não daqui a meses. Fugir na próxima lua cheia. O plano parecia saído de um romance perigoso. Ela deveria fingir uma doença repentina para evitar compromissos, enquanto ele organizaria uma carruagem discreta, com 2 guardas subornados para fechar os portões por engano e permitir a passagem. O destino? Uma cidade portuária a 3 dias dali, de onde poderiam embarcar para um lugar onde seus nomes não valessem nada. Durante dias, cada detalhe foi calculado como uma campanha militar. Rota, suprimentos, moedas escondidas. Até mesmo roupas simples foram preparadas, para que passassem despercebidos. Para ele, aquilo era apenas mais uma operação. Para ela, era o salto mais alto que já tinha ousado dar. Mas o palácio é um organismo vivo, e como todo organismo, reage rápido quando sente que algo ameaça sua ordem. Um dos guardas subornados não resistiu à tentação de vender a informação por um preço melhor. O traidor não precisava nem inventar nada. Bastava dizer a verdade para as pessoas certas. E assim fez. Na véspera da fuga, ela recebeu um vestido novo para um banquete em homenagem a uma visita estrangeira. Não havia banquete. Era uma convocação mascarada. Ele, por outro lado, foi chamado às pressas para uma reunião militar de emergência, a quilômetros de distância. Separados antes mesmo de tentar. Quando percebeu, já era tarde. Guardas reforçaram o perímetro, e qualquer saída do palácio passou a exigir autorização pessoal do conselho. As criadas foram instruídas a não deixá-la sozinha. Os passos dele eram seguidos com precisão de sombra. A rede estava armada, e eles estavam no centro dela. O mais cruel foi que, por um breve momento, ainda acreditaram que poderiam tentar. Até que no dia marcado, ela olhou da varanda e viu a carruagem que deveria levá-los. Cercada por soldados. Ele, à distância, também viu. E soube que o jogo tinha virado. Não houve prisão oficial naquela noite. Nenhuma acusação formal. Apenas um silêncio pesado que dizia mais do que qualquer sentença. Nós sabemos. E vocês não vão a lugar algum. A esperança, que até então era um fogo constante, se tornou uma vela tremulante. Não apagou de imediato. Amantes raramente se rendem no primeiro golpe. Mas a certeza de que estavam encurralados se infiltrou como água fria por baixo da porta. E assim, o plano que poderia ter mudado tudo terminou antes de começar.
Como tantas outras histórias de fuga, esta se transformou em lenda, mas não em realidade. O próximo passo seria mais brutal. A prisão do corpo e da história. Não houve aviso. Não houve cerimônia. Apenas passos pesados ecoando no corredor e a batida seca na porta. Para ele, vieram de madrugada, com a frieza de quem prende um traidor. Para ela, ao amanhecer, com a suavidade hipócrita de damas de companhia fingindo cumprir um protocolo. Os dois foram levados para destinos diferentes, mas com o mesmo objetivo: quebrar o corpo para silenciar a história. Ele foi trancado numa sala estreita, sem janelas, onde o único som era o gotejar constante de água de algum lugar invisível. Soldados armados guardavam a porta, mas não havia necessidade. Qualquer tentativa de fuga seria apenas uma corrida curta até a morte. O interrogatório começou na mesma noite, com perguntas que já tinham respostas prontas. Ela, por sua vez, foi confinada em um aposento luxuoso, mas que mais parecia uma gaiola dourada. Tecnicamente, não era prisão. Tecnicamente, podia caminhar livremente, desde que fosse dentro das paredes do quarto. Criadas foram instruídas a vigiá-la como sombras. Nenhuma carta, nenhum recado, nenhum olhar pela janela sem autorização. O mais cruel é que, mesmo separados, ainda encontraram formas de se comunicar. Ele riscou uma mensagem na pedra da parede, sabendo que um dos criados que levava a comida era leal o suficiente para passá-la adiante. Ela, em troca, bordou discretamente uma palavra num lenço esquecido na lavanderia. Pequenos gestos que mantinham o elo vivo. Mas o tempo é um inimigo paciente. Dias viraram semanas, e o isolamento começou a fazer o que as ameaças não conseguiram: minar as forças. As lembranças se tornaram mais dolorosas que reconfortantes. O que antes era adrenalina, agora pesava como chumbo nos ossos. O conselho, satisfeito com o afastamento, acreditava que o problema estava resolvido. Não entendiam que o perigo não era o encontro físico, mas o que já havia sido construído. Porque amor proibido não morre com portas fechadas, ele cresce nas frestas. Para o povo, a narrativa oficial era simples: ele, suspeito de traição; ela, acometida por uma doença que exigia reclusão. Histórias limpas, fáceis de repetir. Ninguém precisava saber que, atrás dessas versões, havia olhares roubados e palavras riscadas em pedra. A corte, entretanto, não dormia tranquila. Sabia que histórias assim têm o péssimo hábito de escapar. E que, uma vez livres, não podem ser contidas nem pela espada mais afiada. Por isso, reforçaram as barreiras, dobraram a vigilância e aguardaram o momento de dar o golpe final. Mesmo sem se verem, eles resistiam. E essa resistência silenciosa era, para seus inimigos, ainda mais irritante que qualquer encontro público. Era como tentar apagar uma chama com as mãos. Quanto mais tentavam, mais se queimavam. No entanto, toda resistência tem um limite. E eles estavam prestes a descobrir que, para a corte, o amor deles não era apenas inconveniente. Era uma ameaça que precisava ser oficialmente exterminada. O que viria a seguir não seria apenas punição. Seria traição oficializada. O anúncio veio numa manhã clara, com o céu azul demais para um dia de condenação. Na praça central, um arauto subiu ao palanque, desenrolou um pergaminho e leu com a solenidade de quem anuncia vitórias. Mas ali, o que se proclamava era uma execução social. A honra da coroa foi restaurada. Era assim que o Império colocava um ponto final em uma história que ainda ardia no peito dos dois. O estrangeiro, segundo o decreto, havia quebrado a confiança do trono e seria exilado para terras onde o nome do Império não significava nada. Já para ela, o texto falava em reclusão voluntária, um termo que soava quase poético, mas que escondia o mesmo significado: prisão sem barras visíveis. Ambos punidos, cada um à sua maneira, para que nunca mais se encontrassem. O povo, reunido para ouvir, reagiu como sempre. Parte aplaudiu, parte murmurou, e alguns, no fundo, se entreolharam com a curiosidade de quem prefere a versão não oficial. Porque todos sabiam que histórias contadas pela coroa vinham com cortes, ajustes e bordados que escondiam mais do que revelavam. A corte comemorou a decisão como quem fecha um tratado de paz. Conselheiros trocaram sorrisos discretos, damas comentaram o caso como se fosse moda passada, e generais voltaram aos seus mapas fingindo que nada de pessoal estava em jogo.
Mas ali, no subtexto, todos entendiam. Não se tratava de proteger o império, mas de proteger o orgulho dos que mandavam. Ele recebeu a notícia com o olhar firme de quem já enfrentou batalhas perdidas. Não pediu clemência, não ofereceu defesa. Apenas aceitou, como se soubesse que brigar contra aquilo seria como lutar contra o vento, desgastante e inútil. Mas no fundo, guardava um último trunfo, a memória dela. Ela, por outro lado, sorriu amargo ao ouvir a sentença. A reclusão não a assustava. Já vivia em uma prisão disfarçada desde o dia em que nasceu. O que doía era saber que o Império queria apagar, não só o que haviam feito, mas a própria ideia de que um dia existiram um para o outro. O decreto foi espalhado por todo o território. Em cada vila, em cada porto, em cada mercado, alguém lia a mesma frase. A paz foi restaurada. Mas a ironia era gritante. Paz para quem? Porque no coração do Império, o escândalo ainda ecoava, sussurrado por bocas que não se calavam. E como toda boa condenação política, havia mais do que parecia. O exílio dele não era para punir, mas para afastar uma ameaça. A reclusão dela não era para preservar a honra, mas para evitar que continuasse sendo símbolo de resistência. Era estratégia, não justiça. O povo logo esqueceu outros decretos, mas esse continuou sendo comentado. Porque nada é mais irresistível que um amor proibido destruído pelo poder. Quanto mais a coroa tentava enterrar o assunto, mais ele florescia nas conversas de taverna e nos corredores escuros. Para eles, a traição não foi a separação. A verdadeira traição foi a encenação. Transformar o que viveram em um crime, quando no fundo, todos sabiam que o único crime real era desafiar quem não aceita ser desafiado. E assim, com um selo de cera e algumas palavras bem escolhidas, o Império achou que tinha encerrado a história. Mas ainda havia um último ato. O dia da multidão. O sol parecia mais cruel naquela manhã, iluminando cada rosto como se quisesse expor não só as feições, mas as intenções. A praça central estava lotada, comerciantes fechando as barracas, curiosos empurrando-se para conseguir um lugar na frente, crianças nas costas dos pais, tentando entender por que todos queriam ver duas pessoas que até ontem eram apenas rumores. Era dia de espetáculo, e o Império sabia montar um show. O estrangeiro foi o primeiro a surgir, escoltado por guardas que mantinham as mãos firmes nas espadas, mais por teatro do que por necessidade. Seus passos eram firmes, o que irritava quem esperava vê-lo abatido. Ao chegar ao centro, ergueu o queixo, como se desafiasse cada olhar que tentava julgá-lo. Se a intenção era humilhá-lo, ele parecia determinado a devolver o favor. Ela veio depois, escoltada por damas que vestiam sorrisos falsos, como se estivessem conduzindo uma noiva ao altar. O vestido, escolhido pelo conselho, era simples, quase apagado, uma tentativa patética de tirar dela qualquer brilho. Mas brilho não se apaga com tecido. E quando ergueu o olhar, a praça inteira sentiu. O arauto começou a ler a sentença como quem narra uma peça já ensaiada. As palavras honra, ordem e paz ecoaram mais alto que qualquer menção ao motivo real. Era como se o amor deles fosse uma sombra que não podia ser nomeada, mas que todos viam, estendida no chão de pedra. O povo reagia dividido. Alguns gritavam ofensas, outros murmuravam apoio, e havia quem apenas observasse, fascinado, como se testemunhasse o clímax de uma tragédia que um dia seria contada em tavernas e salões. Era impossível não escolher um lado, e no fundo, o Império sabia que aquele julgamento público era uma aposta arriscada. Eles se olharam uma única vez. Um olhar rápido, mas que carregava anos de tudo o que não poderia ser dito ali. Não havia lágrimas, nem gestos dramáticos. Só a certeza silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse, aquela ligação não poderia ser arrancada pela raiz. Quando o arauto terminou, os guardas se aproximaram para conduzi-los. Ele para o caminho do exílio. Ela para os portões do palácio, que agora seriam sua prisão definitiva. A multidão, como sempre, dispersou-se assim que o entretenimento acabou. Mas a história já tinha sido gravada na memória coletiva. Enquanto caminhavam em direções opostas, um silêncio estranho tomou conta da praça. Não era luto, nem alívio. Era a consciência de que haviam presenciado algo que o Império tentaria apagar, mas que continuaria vivo nas conversas baixas e nas músicas proibidas. Nenhuma corrente prendia seus pulsos, mas cada passo deles era o de um condenado.
A humilhação pública não tinha o objetivo de puni-los fisicamente, mas de transformá-los em exemplo. Uma lição para qualquer um que pensasse em desafiar o trono pelo mesmo motivo. O que os homens sérios não perceberam é que, ao exibir o casal, não destruíram o mito, criaram um mito que, em pouco tempo, deixaria de ser apenas sobre dois amantes e passaria a simbolizar a fragilidade do império diante de algo tão simples e tão perigoso quanto um olhar correspondido. E assim, terminou o espetáculo. Mas ainda restava o último suspiro. O adeus, que virou lenda. Não houve cena grandiosa. Nenhum grito desesperado, nenhuma promessa berrada contra o vento. O adeus aconteceu em silêncio, rápido demais para ser impedido, lento o suficiente para que se tornasse eterno. Quando os guardas mudaram de posição por um breve segundo, eles se aproximaram, não para se abraçar. Isso seria impossível diante de tantas testemunhas. Mas para um toque leve, quase imperceptível, das mãos. Foi um gesto simples, e é justamente por isso que ficou marcado. Um roçar de dedos que para quem assistia, parecia nada. Mas para eles, era a última ponte entre dois mundos prestes a desmoronar. Um instante de contato que desafiava todo o aparato do império, um sussurro físico que dizia: ainda somos nós. O olhar que trocaram carregava mais palavras do que qualquer carta. Era o resumo de tudo. A faísca na varanda, as cartas escondidas, os encontros no escuro, o baile disfarçado de despedida, o plano frustrado de fuga. Cada memória estava ali, comprimida no espaço entre um piscar e outro. A multidão, mesmo sem entender o peso exato do momento, sentiu algo. Um arrepio coletivo percorreu a praça. Não era como assistir a um crime, era como presenciar um ritual proibido. E no fundo, todos sabiam que estavam vendo algo que não se repete. Os guardas retomaram suas posições, e o contato se quebrou. Ele foi empurrado para o caminho do exílio, e ela conduzida de volta para dentro das muralhas douradas que agora pareciam mais frias do que nunca. Mas aquele gesto já tinha escapado. Não podia ser retirado, apagado ou proibido. Ao longo das semanas seguintes, começaram a surgir versões cada vez mais elaboradas do que havia acontecido naquele instante. Uns diziam que trocaram um anel, outros juravam que ela entregou uma mecha de cabelo, e havia até quem afirmasse que ele lhe passou uma lâmina escondida. A realidade era muito mais simples, e muito mais poderosa. O toque virou canção. Poetas o transformaram em metáfora. Bardos o cantaram em tavernas, e artistas o pintaram em tapeçarias escondidas debaixo de mesas. Quanto mais o Império tentava apagar o episódio, mais ele se infiltrava na cultura popular como um vírus impossível de conter. Ela, trancada, ouvia boatos de que em mercados distantes ainda se falava deles. Ele, longe, escutava histórias inventadas sobre seu destino. E de algum modo, essas mentiras os mantinham vivos, porque não importa se um mito é verdade, importa se ele é contado. O toque virou símbolo. Já não era apenas sobre amor, era sobre desobediência, sobre não abaixar a cabeça quando tudo exige que você obedeça. Pessoas que nunca os conheceram passaram a repetir o gesto, escondido nas sombras, como um código silencioso. O Império, ironicamente, havia criado sem querer a sua própria ruína simbólica. Um momento tão pequeno e tão poderoso que se tornou impossível de controlar. E como toda boa lenda, ele só precisava de tempo para crescer. O que veio depois mostraria que nem espadas, nem leis, nem muros conseguem deter uma história que o povo adota como sua. E é aí que chegamos ao último ato, quando o amor destrói mais que espadas. O Império sobreviveu, por um tempo. As muralhas continuaram de pé, as moedas continuaram a circular, e os arautos continuaram a proclamar decretos com a mesma solenidade. Mas por dentro, algo já estava trincado. E não era uma rachadura visível nos mapas ou nas fortalezas. Era uma fissura no que mantém um império de pé. O respeito cego pelo poder. O romance proibido, que deveria ter sido um exemplo de punição, tornou-se um lembrete constante de que a coroa não era invencível. Se duas pessoas sem exércitos conseguiram desafiar todo o aparato real, o que impediria outros de tentar? O toque na praça passou a ser lembrado não como desobediência, mas como coragem. Aos poucos, aquela coragem começou a contaminar outras histórias. Soldados questionavam ordens absurdas. Comerciantes se recusavam a pagar impostos abusivos.
Até mesmo alguns nobres, sempre tão obedientes, começaram a pensar se a lealdade valia tanto assim. O império, sem perceber, havia plantado a própria rebelião. Ela nunca saiu de suas muralhas. Mas sua imagem, a flor da corte que ousou amar, caminhava por todos os becos, gravada na memória do povo. Ele nunca voltou do exílio, mas seu nome, carregado por viajantes e marinheiros, cruzava fronteiras como se fosse um título de nobreza. E assim, o casal separado tornou-se mais unido na lenda do que jamais poderia ter sido na realidade. O amor deles já não era apenas deles, pertencia a todos que sonhavam em viver sem pedir permissão. O conselho tentou sufocar a história com novas leis, novas execuções, novos decretos, mas cada tentativa era recebida com mais resistência. Porque quando o povo adota uma narrativa, ela deixa de ser um boato e se transforma em arma. Décadas depois, ninguém mais lembrava exatamente os nomes dos envolvidos, mas todos conheciam o gesto, todos sabiam o enredo. E curiosamente, ninguém conseguia dizer onde terminava a verdade e começava a invenção. O que não importava, lendas não precisam de precisão, só de persistência. O império, por fim, não caiu com um ataque estrangeiro, caiu por dentro, corroído por desconfiança, rebeldia e histórias sussurradas nas sombras. E no dia em que as bandeiras inimigas foram içadas no topo do palácio, muitos disseram que o primeiro golpe não veio de uma espada, veio de um beijo que nunca deveria ter acontecido, porque espadas matam homens, mas amores proibidos matam impérios. Eles não cortam carne, cortam certezas. E certezas são as verdadeiras muralhas que sustentam um trono. Talvez eles nunca tenham planejado tudo isso. Talvez só quisessem viver um romance perigoso. Mas é assim que nascem as grandes mudanças, de gestos pequenos, vistos na hora errada, pelas pessoas certas. E assim, terminou a história do amor que derrubou um império. Não nas páginas oficiais, mas no coração de quem ouviu, repetiu e passou adiante. E você? Acredita que um amor pode destruir um reino inteiro? Ou acha que essa história é apenas exagero? Me conta nos comentários. Quero saber até onde essa lenda chega.